Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 22. Versos 11 e 12. Aleluia. Irmãos, estamos firmes na leitura anual da Bíblia? Deu pouco amém. Estamos firmes na leitura anual da Bíblia? Lembra que eu já falei, se você serve a Jesus há mais de um ano e não leu a Bíblia uma vez, você é uma vergonha para o Evangelho. Você tem a obrigação de ler a Bíblia, quer dizer, conhecer os teus direitos e os teus deveres, para que não seja enganado, principalmente nessa fase da igreja, quando surgiriam muitas doutrinas de demônios, homens fraudulentos. Você precisa conhecer a Bíblia. Ah, mas um dia falou que quem lê a Bíblia fica doido. Fica doido por Jesus. Então, se tu não quer ficar doido por Jesus, então não precisa nem vir para o culto. Vamos para frente. 22, 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Verso 12. E eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Amém e amém. Muito obrigado, amigo Espírito Santo, por essa palavra. Guia-nos pelo centro do teu querer e teu temor, Pai. Esteja sobre nós e a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, é muito interessante que a Bíblia Sagrada não é um livro de história, né? Ainda que ele relata histórias, mas ele não é um livro criado para contar historinhas. Ele não é um livro que está aqui para relatar acontecimentos da humanidade, até porque ele nem relata todos os acontecimentos. Só para você ter uma ideia, Jesus Cristo, ele esteve no Egito até os seus 12 anos de idade, né? E não tem uma referência às pirâmides na Bíblia. E elas têm mais de 5.000 anos. Então, quando começa a pensar, a Bíblia Sagrada não está aqui para contar história. A Bíblia Sagrada, por exemplo, ela não veio contar a história dos dinossauros, né? Porque no Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Segundo o entendimento teológico, entre aquele ponto e a continuação do versículo, existem milhares de milhões de anos, por exemplo, pode ser. Ele, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí ele começa, e a terra era sem forma e vazia. Ele começa a relatar a história que Deus estava escrevendo a respeito da humanidade. E nessa história relatada, ele começa a falar do começo até o fim da história humana na terra. Como já cantava o artista, é o fim da odisseia humana na terra. Eu sou Adão e você será. É pequena Eva, só da última astronave Eva. A história da humanidade, ela está fadada a encerrar sobre a terra. Não é nem a ciência que agora está descobrindo os riscos que corremos, é a Bíblia que diz. Você tem uma ideia como a história da Bíblia Sagrada, ela é uma história de remissão, de redenção, desde o começo. O primeiro evento catastrófico da Bíblia Sagrada é quando Adão e Eva caem. E quando eles caem, Deus já diz o final das coisas. Da semente da mulher levantarei um varão que pisará a cabeça da serpente. Ali Deus estava falando da Virgem Maria e de seu filho amado Jesus Cristo, centenas, milhares de anos antes. Ele dizendo, tem uma história que está escrita e ela vai acontecer. E os relatos escritos na Bíblia Sagrada, profeticamente falando daquilo que Deus revelou aos seus filhos, aos seus servos, eles estão acontecendo ao longo dos séculos, todos, sem exceção.
E para quem tem o cuidado, né, e o amor de estudar a Bíblia Sagrada e observar os seus detalhes, como está escrito no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, antes nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o prazer dele está na lei de Deus, e na lei de Deus ele medita de dia e de noite. Quer dizer, agora já não é ler, é meditar, é pensar o que Deus está falando, buscar uma revelação, uma interpretação. Esses que assim fazem, sabem que o relato histórico da Bíblia está confirmado através de todos os acontecimentos. Os anos vão dizendo que o que está acontecendo já estava escrito. Isso é tão sério que a Bíblia Sagrada, ela começa o plano de Deus com o homem, com a regeneração do homem, lá no Jardim do Éden, e ele vem falando dos acontecimentos, os profetas anunciando o Messias, os anjos do Senhor falando do que estava para acontecer, e nós vamos chegando agora na última fase do que os profetas ouviram e queriam ter vivido. Daniel, quando ele viu a estátua, né, o sonho de Nabucodonosor, quando Deus deu a interpretação para Daniel, outras revelações, Deus fala para Daniel: sela a palavra deste livro, porque isso são para muitos dias ainda, e tu, Daniel, tu descansará com teus pais. Para o próprio Daniel, Deus revelou o fim e disse: mas tu não vais estar lá, tu não vais estar lá. Os discípulos: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Eles até pensavam que ia acontecer no meio dos dias deles. Não, calma. E os grandes heróis da fé, as heroínas da fé, eles todos descansaram e estão aguardando a ressurreição dos mortos, todos. Mas cada um passou uma fase da história já descrita, relatada na palavra, que estaria para acontecer, e eles viveram os eventos daquele momento. Agora você imagina lá em Gênesis, há 6.000 anos atrás mais ou menos, Deus fala: da semente da mulher levantaria um varão. Juninho, passa 4.000 anos, uma virgem engravida. Então quem conhece a Bíblia Sagrada ia dizer: uau, estava escrito que uma virgem ia engravidar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que foi anunciado aconteceu e as pessoas foram vivendo aquilo. Cada fase testificando que a palavra de Deus ela é verdadeira. Cada fase. Então a Bíblia Sagrada, de acordo com os relatos da humanidade, da história da humanidade, a história que corre paralela com o que a Bíblia Sagrada já descrevia, ela acaba confirmando todos os detalhes. Você encontra respaldo na própria história do homem em relação à Bíblia Sagrada. Não, realmente estava anunciado, aconteceu. E a Bíblia ela se torna um livro verdadeiro, eficaz, eficiente. E agora nós estamos entrando na última fase da musiquinha que eu cantei agora há pouco. Estamos entrando no último circuito, no último ciclo. Aliás, já entramos na verdade. Jesus falou: olha, vocês observam a figueira, quando a figueira florescer, está chegado o tempo, então não passará essa geração sem que tudo aconteça. A figueira nós sabemos que é Israel. Israel floresceu em 1948, então a geração que nasceu em 1948, em 2018 fez 70 anos. E a palavra diz: a vida do homem é 70 anos, e algum, por ser mais robusto, mais forte, vão até 80, mas o que passa disso é só cansaço. Então qualquer hora é hora daqui para frente. Nós precisamos começar a observar o que foi anunciado pelos profetas para os nossos dias. Moisés, Abraão, Noemi, Ruth, Raquel, Jefoné, Noé, todos eles viveram uma parte dessa história e são personagens reais, que em momentos determinados, a palavra que havia sido liberada, o que está escrito na Bíblia Sagrada, se cumpriu na geração deles, se cumpriu. Uau, e como estava escrito, e como estava escrito, e como estava escrito, e como estava escrito, foi acontecendo, e os relatos, eles foram testificando a veracidade das profecias, a veracidade do Evangelho, ou a veracidade do Testamento, do Antigo e do Novo.
E agora nós entramos na última fase, de acordo com tudo que é revelado pela palavra. Quem estuda sabe, pois o Senhor disse: examinais a Escritura, procurando ter nela a vida eterna. Quer dizer, tu examina preocupado com a vida eterna. Jesus repreendia os fariseus, que examinavam as Escrituras e não reconheciam ele como Machia, ou como Messias. Então examina procurando entender o fim do tempo, o fim das coisas. Só que é o seguinte, você precisa não só buscar entender, como acreditar, dar crédito à palavra. Entre tantas coisas que a Bíblia Sagrada revela, uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada é que nós não vamos para a eternidade. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus e a Deus, você descobre: eu não estou indo para a eternidade, eu já estou na eternidade. Eu só estou definindo onde eu vou passá-la. Todo ser humano é eterno. Deus os criou assim. Deus os fez eternos. E eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, né? Hoje de manhã eu falei aqui para a igreja. Quer ver uma coisa muito legal? Só para você entender como você é eterno. Dentro da nossa concepção, quando Ele nos concebe, quando Ele nos cria, Ele não permitiu dentro do nosso entendimento a ideia da inexistência pessoal. Sabiam disso? Quando morre alguém que você ama, nós tivemos a tristeza de perdermos uma irmã semana passada. Ela já está com Jesus. Mas o sentimento de quem fica, a primeira coisa rica: nunca mais vou ver ele, nunca mais vou ver ela. Então nós temos o sentimento de perda, de inexistência. Ela existia, ele existia. Aqui está a roupa dele, aqui está a mesa que ele sentava, aqui está a cadeira que ele usava, aqui está o banco, aqui está, sabe, você vê, agora ele não existe mais aqui. Então nós temos um sentimento em relação ao próximo, porque não é a nossa vez. Mas quer ver uma coisa, Juninho? Que ano que tu nasceu, Júnior? 68. Então vamos fazer o seguinte: cada um pega o ano que nasceu aí na cabecinha. Eu sou de 65. Meu Senhor, irmão, daqui 1 ano e 3 meses eu faço 60 anos. Eu vou fazer 60 anos dia 25 de junho de 2025. No dia 26 de junho eu vou na prefeitura pegar meu cartão de 60 anos. Aquelas vagas daqueles velhos eu vou usar tudo, irmão. Tu chega no shopping, tem 30 vagas de velho, tu tem que estacionar lá no meio da chuva. Tu chega na farmácia, na porta de velho. Daqui 1 ano e 3 meses eu estou com o meu cartão. Vocês vão me vingar. Deixa eu voltar para a palavra. Eu posso falar que eu também estou indo para lá, tá bom? Fiquei tranquilo. Tu pega o ano que tu nasceu. Então nasceu em 68. Tenta se imaginar não existindo em 67. Tente, eu nasci em 65. Tenta se imaginar não existindo um ano antes de você nascer. Tente se imaginar aí. Vê se você consegue. Você está entendendo que você não consegue se imaginar não existindo? Porque Deus os fez eterno. Raul, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito assim, ó: Deus fez tudo belo e formoso a seu tempo. E Ele também colocou dentro do homem a ideia da eternidade, sem que ele conhecesse o começo e o fim das coisas. Quer dizer, Deus cria o homem, coloca a eternidade dentro do homem, só que agora deixa o homem buscar o plano dele. Então nós já estamos na eternidade. E Apocalipse, irmãos, de toda a história relatada por Deus, como eu falei, não é uma história que veio contar a criação do mundo, a criação do universo. Ele veio falar do plano de Deus, o plano de redenção, o plano de remissão do homem que havia perdido-se. Essa Bíblia, ela está chegando no último capítulo, capítulo 22. E ela está no 10º versículo para o final da Bíblia, onde quem é injusto que pratique mais injustiça, quem é sujo que pratique mais impureza, aquele que é justo que viva mais justiça, aquele que é santo que se santifique mais ainda. Breve eu estou vindo, eu estou à porta, estou quase chegando, está na minha hora. Então já não se trata de uma vida bem sucedida nesses dias. Não se trata de uma vida de sucesso, de prosperidade. Não se trata de uma vida saudável, de um casamento perfeito. Já não se trata da faculdade que você sonhou, da pós-graduação que você almeja. Nesses dias já não se trata da viagem que você queria fazer. Eu queria conhecer o mundo, queria conhecer a Disney, queria conhecer a Europa, queria ir para o Japão. Esses dias não se tratam mais dessas coisas. Nós precisamos ficar atentos. Esses dias se tratam do arrebatamento da igreja. Esses dias eles se tratam da volta de Cristo. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. São dias em que nós devemos entender quando Cristo na cruz disse Telestai. Telestai, né? Esqueci o termo em hebraico. É isso aí, obrigado.
Tudo já está consumado, tudo está pronto. Faltam pouquíssimas coisas. Eu digo que a principal coisa que falta acontecer agora é só a volta de Jesus. Chegou o tempo do último capítulo da igreja sobre a terra. Chegamos nos dias do fim. Chegamos nos dias da volta de Cristo. E vigiemos, porque bodes e ovelhas estão juntos. Vigiemos, porque loucas e sábias estão juntos. Vigiemos, porque trigo e joio estão juntos. Estamos numa fase tão terrível, onde o Evangelho, ele não está mais sendo combatido por quem é de fora, está sendo combatido por quem é de dentro. Hoje tem surgido igrejas de toda quanto é forma, sorte, ordem e natureza, justificando o pecado do homem, contexto fora de contexto, usando a única coisa que é um subterfúgio: Deus é amor. Sim, Deus é amor, Deus ama todo mundo, mas Deus não confia em todo mundo. Ah, Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a ninguém, irmão. A fidelidade de Deus está sobre a sua palavra. E se eu estou sobre a sua palavra, a fidelidade de Deus está sobre mim. Se eu sair debaixo da sua palavra, acabou a fidelidade de Deus sobre mim. Ai, Deus é fiel a mim. Você está sob a palavra de Deus, estou. Então a fidelidade dele está sobre você. No dia que você sai debaixo da fidelidade de Deus, no dia que você sai, ou eu saio debaixo da palavra de Deus, eu perdi a fidelidade de Deus, porque Deus vela é sobre a palavra dele. Jeremias 1:12. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, quer por justiça ou não, mas ela vai se cumprir. Aliás, queira você ou não, mas por justiça ela vai se cumprir. São dias em que sonhos e projetos, sim, eles devem ser vividos, mas antes de qualquer coisa, Alex, a tua alma tem que estar preparada, você tem que estar pronto, porque de uma hora para outra, Jesus está voltando. E todas as suas tradições religiosas, todas as suas tradições familiares, todo o seu conhecimento, a sua intelectualidade, eles terão que se curvar diante da verdade bíblica. Não importa onde você nasceu, nem a tradição que você tem, se estiver fora da palavra de Deus, você está condenado. E eu não estou botando ninguém no inferno, não teria capacidade nem ousadia, mas a palavra me ensina desse jeito. Nós chegamos nos dias em que precisamos vigiar. Chegamos nos dias em que nós precisamos começar a ficar atento ao que a Bíblia Sagrada ensina, parar de ir atrás de história, de fábulas, de mentiras. Encontramos o Evangelho que não é o de Cristo, uma boa nova, que na verdade é uma nova para o ouvido de quem quer ouvir, não para o ouvido de quem precisa ouvir. Uma nova que massageia a alma, mas não confronta o pecado. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade sobre todos nós. Nós enfrentamos dias em que a verdade está sendo pregada e olha, e agora já não é mais padre nem pastor que fala que Jesus está voltando, é os perturbados em cima de um trio elétrico no meio do carnaval que está dizendo: o apocalipse está chegando, e você ainda acha que não? Padres e pastores estão cansados de falar: olha, o mundo está se perdendo, Jesus está voltando, a volta de Cristo está próxima, e você ainda está brincando com o pecado? Ainda está se lambuzando na sujeira? Eu vi um vídeo de um padre, um padre negro, não esqueço o nome dele. Ele falando assim, eu vi no sermão, que eu gosto de assistir, né? Eu ouço eles, é muito legal. Padres e pastores, eu gosto de ouvir. Tem gente que vale a pena ouvir, tem gente que não vale a pena. Nem pastor, nem padre não vale a pena ouvir, mas tem pastor e padre que vale a pena ouvir. E eu gosto de ouvir para a gente poder aprender também. E ele falava assim: olha aí, ó. O cara leva uma vida de qualquer jeito, tu vem aqui e faz uma missa de 7º dia, uma missa de 30 dias, e você acha que a alma dele está no céu? Ele passou uma vida inteira fora da presença de Deus, agora acha que tu vai levar ele para o céu. Você está enganado, a alma dele está no inferno, porque enquanto ele estava vivo, ele não cuidou andar na presença de Deus. Eu olhei, esse cara vai apanhar daqui um pouco, ele está falando uma verdade.
As missas de sétimo dia são para juntar a família, para a família chorar, sentir recordação. Agora dizer que um cara que andou a vida inteira com amante, um cara que andou a vida inteira na pornografia, na mentira, no adultério, esse cara agora, por causa de uma mulher que foi fiel a vida inteira, ela reza uma missa de sétimo dia para tirar o cara do inferno, me perdoe. Nem ela merece passar por esse nível de afronta. Aquele vagabundo, ela que tem que ir lá chorar para ele poder ir para o céu. Até porque a Bíblia Sagrada diz: ao homem cabe morrer uma só vez, e depois disso segue seu juízo. Temos que começar a nos responsabilizar de forma individual pela nossa salvação. Não é mais tempo de você perder a fé nem a paz por causa de pessoas que não querem, pessoas que estão ao seu lado, inclusive cônjuges. Jesus falou: naquele dia haverá dois da cama, um será levado e um será deixado. Na cama quem é? Marido e mulher. Naquele dia haverá dois do campo, um será levado e um será deixado. No campo, na época de Cristo, irmãos de sangue. Nós precisamos começar a nos responsabilizar de uma forma individual pela volta de Cristo. Jesus está voltando, Maranata. Esse é o propósito do Evangelho. Mas eu vim hoje que eu precisava de uma palavra de motivação. Você perdeu seu tempo, você devia ter ido ouvir um coaching. Eu vim aqui porque eu precisava de uma cura. É melhor você ir doente para o céu do que curado para o inferno. E fique tranquilo, eu sei que a verdade é desse jeito, porque a verdade, ela sempre provocou escândalo. Ela sempre confrontou. No livro de Atos, no capítulo 6, quando os irmãos, Pedro, ele diz: nós vamos ficar na oração no jejum, separem pessoas cheias do Espírito Santo para cuidar das viúvas, dos órfãos. E ele separa alguns homens, entre eles estava Estevão. E aqueles que eram chamados os especiais, os separados, os santos, começaram a confrontar Estevão naquilo que ele pregava. Estevão começou a bater de frente com eles: não, o Evangelho é isso, o reino é desse jeito. E os religiosos começaram a confrontar Estevão. A Bíblia Sagrada chega a dizer que teve um momento que eles rangiam os dentes contra Estevão. Os religiosos, Estevão pregava uma verdade que confrontava o pecado, e a religião odiava o que Estevão pregava, ao ponto que apedrejaram ele. Ai, pastor, vai chegar a perseguição da igreja. A perseguição está vindo. Cuidado com a cuca te pega, que pega daqui, que pega de lá. A cuca malvada é a cuca zangada, cuidado com ela. Ai, porque agora é o ping-pong, ela não sei de onde. Agora agora o pessoal Eu vou falar um negócio baixinho, mas não quero que fique com raiva de mim. Tem crente que tem mais medo do PT do que do diabo. Tem crente que satanizou o PT e o diabo se tornou amigo dele. Tem ideologias dentro do partido que eu não concordo, fique tranquilo, porque ele está fora da palavra de Deus, mas você está endemonizando a coisa errada. Não estou falando bem, só estou dizendo, muda o foco, olhe para Jesus. Pastor, ele vai vir a perseguição, vou tirar a Bíblia. Irmão, olha aqui, se liga, pega essa no espírito aí. Ei, quem vai perseguir a igreja que vai pregar a verdade não é o ímpio, é a igreja que prega mentira. Vou repetir, quem vai perseguir a igreja que prega a verdade não é o ímpio, é a igreja que prega mentira. Porque a igreja que prega mentira fazer aliança com o Estado, se corrompendo, se vendendo para poder se manter no poder, e ela vai denunciar a igreja que vai andar em santidade e verdade. Não foi desse jeito, Juninho, lá com Jesus? Quem que perseguiu os irmãos? Foram os romanos ou foram os próprios religiosos? Quem que apedrejou Estevão até a morte? Foram os romanos, os gregos, ou foram os religiosos? A quem que Paulo defendia? Os romanos ou os religiosos? E quando a
apedrejavam Estevão, para não sujar as suas túnicas, as tiravam e lançavam ao pé de um certo jovem que ali parava. Seu nome era Saulo. E Saulo disse: eu preciso defender a minha religião. Depois que ele vê a morte de um cristão, ele decide ser algoz de todos os outros. E Paulo perseguiu, prendeu, matou, escravizou, subjugou muitos irmãos, homens, mulheres e crianças, idosos. E a religião perseguiu a igreja primitiva de um jeito tão avassalador que os nossos irmãos foram espalhados pelo mundo por causa da religião. Mas um certo dia Paulo vinha no seu cavalo pelo caminho de Damasco, e a luz que brilhou a Paulo derrubou. O que persegue são os que não concordam com a verdade. Os que denunciam são aqueles que usam o evangelho para a prática da maldade. Os que rejeitam são aqueles que não aceitam a verdade. Não se preocupe que a perseguição não virá de fora, porque o Senhor diz: irmão entregará irmão, pai contra filho. Alguém que te ganhou para Jesus um dia desviou do propósito. Hoje você serviu 20 anos, você era um filho, você sempre um chamado, você é rebelde. Um pai perseguindo um filho. Como o rei Davi, eu quero te louvar. A minha alma geme em ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, ó majestade santa. Ah, meu Deus, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Adoradores de verdade, eu quero te louvar. Tira os olhos da terra, minha alma canta a ti, Senhor. Tira os olhos da terra em adoração. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Ah, meu Deus, sim. Ó majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Já estou encerrando. Não é tempo de campanha de prosperidade, não é tempo de dar um para receber 10. Não é tempo de chu, é tempo de arrependimento e conversão, porque Ele está voltando. Eu te encorajo solenemente. O que é encorajar solenemente? Eu crio um ponto da minha história, eu paro tudo para te dizer: presta atenção. Eu faço um ato solene, eu chamo a atenção de todos para aquilo que eu estou falando para você hoje. Eu te encorajo solenemente:
na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Quer dizer, Paulo diz, diante de Deus eu te convoco. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sei equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Paulo escrevia a Timóteo, mas para nós, nessa geração onde as pessoas só querem ouvir o que lhes agrada, pregar a verdade irá te expor ao ridículo, à vergonha, e vai até parecer um ato de rebeldia ou até de caduquice. A religião não suporta mais a verdade e forçam para que a verdade pareça uma mentira. Inclusive tem gente que está me ouvindo aqui agora que acha que eu estou falando é um exagero. Não tem problema. No problem. Nos dias de Noé foi a mesma coisa. Júnior, nos dias de Noé foi a mesma coisa. Zombavam de Noé. A Bíblia diz que Noé é pregador da justiça. 120 anos falando, Deus vai pesar a mão sobre a terra. Deus vai encerrar o ciclo do homem. A odisseia humana do primeiro século, do primeiro tempo está encerrando. Deus me mandou construir essa arca para que quem se arrepender dos seus pecados não morra, a sua descendência, a sua semente prospere sobre a terra. E eles riam e zombavam de Noé até o dia em que a porta da arca se fechou. Pastor, mas tu está querendo o quê? Que a gente viva com medo? Não, meu irmão, quero que você viva com vergonha na cara. É forte o que o senhor está falando, é forte por esse mexe com o teu brilho. Por que eu falei vergonha na cara? Se você está levando o nome de cristão, seja um Cristo de verdade, não esse Cristo do Shopee. Claro que o cara que diz que é cristão vive na pornografia, na traição, no adultério, na mentira, no roubo, na sonegação, na lascívia, vive no pecado. Ele tem que criar vergonha na cara e se posicionar, porque cristão quer dizer um pequeno Cristo ou uma demonstração de Cristo. Ser cristão, então nós precisamos começar a nos voltar para o verdadeiro propósito. Ou então muda de religião e vai para o inferno sem dizer que é cristão. Porque não existe religião que salva. Quem salva é Jesus. Pronto. E ele não é um espírito evoluído, tá? Ele é Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Eterno, o Messias, o prometido. Se ele fosse um espírito evoluído, ele tem que ter reencarnado de novo. E ele não reencarnou. Faz 2000 anos. Fique tranquilo. Até porque, né, Alex? Pô, seria uma perda de tempo o cara não reencarnar, já faz 2000 anos. Poxa. Não. Eu sei do que eu estou falando. Fique tranquilo. Até porque eu vivo com ele. Jesus está voltando. Não é mais tempo de ficar preso a um sistema, a uma mentalidade religiosa. Quem escolheu o muro já escolheu o seu lado. Uma vez vieram falar, pastor, a igreja nessa ação política, a igreja tem que ir para as ruas. O lugar da igreja sempre foi orando pelo povo. Deixa o povo ir para a rua, não tem problema. A igreja vai orar pelo povo, orar pela nação, orar pelos governantes. Por isso que nós estamos aí sofrendo, porque a igreja perdeu o seu papel, o seu status. Quando pensaram que Jesus queria pegar o trono de Nero,
Herodes, todo mundo ficou preocupado, porque pensava que ele era um revolucionário. Ele disse: ei, gente, vocês são burros, cara. Não, vocês são burros, meu. Caetano Veloso. O meu reino é eterno, meu reino não é desse mundo. Eu não sou daqui. Quero que isso aqui. Ei, o que vocês usam na coroa, lá no meu reino, é paralelepípedo. O que vocês usam na cabeça lá é paralelepípedo, cara. O negócio é diferente lá, o esquema. Sabe por que a Nova Jerusalém vai ser de ouro e os muros de jaspe, de cristal, de berilo, de diamante? Sabe por quê? Jesus vai dizer assim, ó: tudo isso não tem valor sem vocês aqui dentro. A Nova Jerusalém só vai ter alegria quando nós chegarmos. E o Senhor habitará conosco no meio do seu povo. O que está na coroa dos reis, por aquilo que se mata, lá vai ser paralelepípedo. A noiva vai andar por cima, porque o maior tesouro da Nova Jerusalém vai ser a noiva, eu e você. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, é a volta do Senhor, o Rei, o Rei. Fique em pé comigo, por gentileza. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele